Olá, boa noite. Paz, graça e misericórdia sobre a vida de todos nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu quero estar aqui hoje falando com vocês, não vai ser muito longo, sobre algo que o Senhor tem me incomodado muito, mas muito mesmo, que é sobre a imaturidade que temos hoje em dia no meio cristão. Antigamente, o crente se consumia a Bíblia, degustava a Bíblia ali constantemente, estava frequentemente orando, lendo a palavra, jejuando, mas hoje, cada dia mais, está difícil. Para começar, vamos falar na palavra do Senhor, em 1 Coríntios 13, 11, diz o seguinte: quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis, porque agora vemos através de um espelho sobriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior destas é a caridade. O que eu quero estar falando com vocês aqui hoje é exatamente sobre a imaturidade cristã, que muitos cristãos hoje em dia têm. Não conhecem mais a palavra de Deus, não têm mais tempo de intimidade com o Espírito Santo, não buscam ter essa intimidade com o Senhor Espírito Santo, não jejuam, não têm mais aquela qualidade, simplesmente carregam um nome cristão. E isso é muito preocupante. Na psicologia tem um termo chamado Síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan é aquele... Todos conhecem a história de Peter Pan, né? É uma criança que na verdade é um adulto que não quis crescer e quis sempre ficar na terra do nunca. O pirata ele simboliza o homem maduro. O jacaré que comeu o relógio, fica ali sempre no tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ele simboliza o tempo. E o que mais deixa um homem maduro irado é ver um homem sendo criança. É complicado, porque o tempo nos consome. Assim como o jacaré consumiu a parte do pirata, o tempo vai comendo, vai nos desgastando dia a dia, e a palavra está sempre presente. O Senhor tem falado conosco constantemente, e quantas vezes a gente deixa de lado a palavra do Senhor, a gente deixa de lado um momento de oração, um momento de comunhão com o Espírito Santo. Sabe quantas vezes deixamos de simplesmente dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor, conversar, ter um momento de ficarmos em silêncio para ouvir o que Ele está falando ao nosso coração. Sabe, o Senhor tem me chamado muita atenção ultimamente sobre essa parte do conhecimento da igreja, da igreja. Está cada vez mais deprimente. Sabe, há pouco tempo a gente faz um trabalho em presídios aqui e precisávamos de uma pessoa para poder estar nos acompanhando, para estar tocando. E um pastor destinou uma pessoa, e esse disse que não poderia ir
né? Falou comigo que não poderia ir porque era um ambiente muito pesado espiritualmente. Aí fica a pergunta: qual o nível que nós estamos tendo de conhecimento da palavra, de intimidade com o Senhor? Ou será que estamos apenas carregando um título, carregando um nome? É algo que a gente precisa. Nós estamos no final dos tempos. Faltam pouquíssimas profecias para cumprir a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vamos estar quando Ele voltar? Ele chegando nas nuvens, quando Ele vier, a gente vai voltar para o céu. Falo voltar porque foi de lá que nós viemos. Ah, Nestor, isso não existe. Existe. Nós viemos de lá. Nós somos parte. Dentro de nós temos o fôlego do Senhor. Não podemos esquecer que lá no Jardim do Éden, quando o Senhor fez Adão, Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, que é o que nos faz hoje estarmos vivos. Como poderemos verdadeiramente estarmos carregando um nome tão pesado no quesito de tudo que Ele fez por nós, morreu na cruz por nós, no Getsemane Ele suou sangue, e a gente cada vez menos temos procurado a palavra do Senhor, o nosso manual de vida. Cada vez menos temos tido tempo desejável com o Senhor. Não temos muitas das vezes confiado, porque a gente está confiando nisso aqui, nas nossas mãos, nos nossos agir. Quando é que nós vamos começar a confiar mais em Deus? Agir, ter mais seguridade naquilo que falamos, porque conhecemos de verdade. Hoje eu vejo muitos cristãos com a síndrome de Peter Pan. Está ali anos dentro da igreja, faz aqui, faz ali, e cheios de mimimi. Ah, eu estou chateadinho, eu estou triste. Ah, eu vou sair da igreja, vou para outra igreja porque o irmão não me cumprimentou. Para, toma vergonha na cara. A igreja não é lugar de mimimi. Estamos ali para comungar, sermos um corpo. Parar de murmurar, de xingar, de fofocar. Sabia que a Bíblia fala que a fofoca é um dos pecados mais pesados do que o assassinato? Você está assassinando a si próprio, assassinando de quem você está falando, e você está envenenando também quem está ouvindo. A gente tem que parar de murmurar, ter mais vergonha na cara e ouvir mais a voz de Deus, ler mais a palavra do Senhor, estarmos mais presentes, buscando o Senhor no nosso dia, seja no serviço. Ah, mas eu trabalhando não consigo. Consegue. Aonde está o seu espírito? A palavra fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. O que está cheio o seu coração? O que a tua boca tem falado ultimamente? Dentro de alguma situação você xinga? Você está lavando um copo e ele escorrega ali daquele sabão e cai. Você xinga?
xinga aqueles nomes mais escabrosos. Tenho visto muito isso. Como que a gente vai simplesmente nos chamar, nos rotular como cristãos, se não agimos como? Se pararmos e termos uma conversa franca sobre a Bíblia, qual é o nível de conhecimento que temos? Como nós vamos fazer alguma coisa se nem procuramos conhecê-lo? Como que a gente vai continuar agindo dessa forma se a gente simplesmente continua falando mal e cumprindo o contrário do que o Senhor diz? Em Gálatas 5, fala exatamente sobre o que eu falei agora há pouco: a caridade, a bondade, o ajudar o outro. No cristianismo de hoje em dia, vivemos cada vez mais o nosso próprio umbigo, querendo única e exclusivamente bênçãos para nós, só para nós. Somos egoístas, somos cara de pau. É difícil falar isso, né? Dói. Mas essa é a verdade. Nós estamos indo hoje em dia contrário ao Evangelho. O Evangelho não é para nós, é para o outro. O Evangelho é servir, não é querer ser servido. O Evangelho é viver. Viver em Cristo, para Cristo, para o nosso irmão. Quantas vezes no dia a dia a gente fala: nossa, Senhor, quero te ver, quero ter uma intimidade com o Senhor. Você sabia que o Senhor está sempre aparecendo para você? Sempre aparece para mim, sempre aparece para nós, fisicamente. Sabe como? Num mendigo que cruza o nosso caminho, naquela pessoa que trabalha conosco e que nos deixa irados. Naquele irmão que vive fofocando, aquele irmão que vive nos contrariando. Quantas vezes alguém já te pediu uma esmola e você tinha e falou que não tinha? Mentiu. E eu falo isso de mim. Eu fui muito mentiroso na minha vida. Lá atrás, mentia muito. Era arrogante, presunçoso, briguento. E dia a dia o Senhor tem me moldado até hoje. E enquanto Ele não me chamar, eu tenho certeza que Ele vai continuar me moldando. E você? Tem se moldado? Tem procurado consumir cada vez mais a palavra do Senhor? Tem tido comunhão com o Espírito Santo? Tem orado? Tem ficado em silêncio para ouvir a voz dele? O que estamos fazendo da nossa vida? Vivendo hipocrisia? Achando que simplesmente a gente tem privilégio, que somos filhos de Deus e não precisamos fazer nada? Estamos errados. Somos filhos de Deus? Ou somos apenas funcionários de Deus? Funcionários têm um salário, não vai ter acesso ao céu, não. O Senhor, lá em cima, no grande dia, muitos vão falar: Senhor, em teu nome expulsei demônios, preguei, fiz isso, fiz aquilo. Mas e aqui? Você fez para aparecer?
fez porque o Senhor realmente te moldou, te transforma dia a dia. Você se entrega para Ele dia a dia. O que você tem feito da sua vida? Como você tem agido? Como? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia e degustou ela? Eu leio. Ler é uma coisa. A gente lê qualquer livro. Quando eu fiz seminário há muitos anos atrás, eu aprendi uma coisa que eu amei e eu quero passar para vocês. Para juntos podermos mudar dentro de nós os nossos pensamentos, o nosso olhar, a nossa língua, o nosso coração. Na teologia a gente aprende 5 perguntinhas para quando a gente vai estudar um texto. Por quê? Para quê? Como? Quando? E onde? Essas 5 perguntinhas, quando a gente as usa para poder estudar a palavra de Deus, que a gente não deve simplesmente ler. Ler é tão fácil, mas estudar, saber o que realmente a palavra do Senhor quer dizer ali para nós. Muitas das vezes é preciso a gente conhecer um texto no original. Mas eu não sei grego, eu não sei hebraico. Gente, nós temos hoje a internet. Busca lá o texto. Tem aplicativos, bíblias fantásticas, que quando você clica no texto, ele te traz palavra por palavra na língua original, sendo no grego, no hebraico maçorético, te traz. Esses dias eu achei uma coisa que eu fiquei extremamente surpreso também, quando um irmão, a gente conversando sobre Bíblias, versões, de como eu fazia para estudar a Bíblia, que eu vou mostrar aqui também, ele veio me perguntar uma coisa. O que são essas notinhas de rodapé? Para que serve? Infelizmente, muitos não sabem para que serve isso. Isso é uma linkagem do texto que está aqui e aonde ele está em outras partes. Explicação também daquele texto. E muitos hoje também não sabem isso. O que a gente faz? O que a gente precisa fazer para que o nosso irmão acorde e tenha paixão, tenha amor no coração para conhecer a Deus através do seu manuscrito, através dos seus livros que foram inspirados por Ele. A gente hoje em dia precisa estar verdadeiramente buscando a Deus. Verdadeiramente buscando a Deus a cada momento, a cada instante, a cada segundo. O que a gente está fazendo com o nosso tempo vago? Fica mexendo no celular, vendo redes sociais, deixando de fazer o que precisa, o que necessita, deixando de fazer a visita para uma pessoa que Deus colocou no seu coração, deixando de orar por uma pessoa que Deus colocou no seu coração. E você está fazendo o que da sua vida? O que o Senhor precisa fazer para te acordar? Para te mostrar que você não é só você. E que o Evangelho não é só para você. O Evangelho é para você e para todos que estão ao seu redor. Você já pegou uma pessoa na rua
com fome, levou ela em um lugar e deu de comer para ela. Ah, eu não vou dar dinheiro para a pessoa comer porque eu não sei se ela vai comprar droga. Caramba! Pega a pessoa, vai dentro de uma lanchonete, um restaurante, paga uma marmitex. Há poucos dias aconteceu isso. Desculpa. Uma pessoa estava com fome. Eu entrei dentro do supermercado próximo aqui da minha casa, que tem uma lanchonete. E vieram pedir para que ele saísse. Eu falei que ele não iria sair. Porque ele estava ali com fome e que ele iria comer junto comigo. Ah, você está falando isso para se engrandecer? Tô não. Sabe por que eu não tô? Porque eu quero mostrar para vocês um testemunho. Eu tinha R$13,90 na minha conta. Peguei para ele uma coxinha e um refrigerante KS. Ele falou: se você não for comer comigo, eu não vou comer. Falei: Senhor, o Senhor sabe. Ela pediu uma coxinha para mim também e dividimos aquela KS. Deus é soberano. Faça a sua parte. Experimente os milagres da vida. Lembra que eu falei que eu tinha R$13,90 na minha conta? Pois é. Estou ali comendo com ele, conversando. Uma outra pessoa chegou, pediu para que ele saísse, que estava incomodando. Eu falei que não iria sair. E ele ficou comigo. Ficamos conversando, ele me contou a história dele, da onde que ele veio, o que trouxe ele aqui para Passos, aonde que normalmente ele fica. Me contou a história dele. Nesse momento, meu celular vibrou. Chegou uma notificação. Eu olhei, não conheço. Chegou um depósito para mim, um Pix. Mas não tinha nada para receber. Abri. Eu não conhecia aquela pessoa. Tinha o nome completo. Agradeci a Deus ali. Mostrei para o rapaz. E aquele momento ali para mim foi muito grande. Foi grandioso aquele momento. Eu conheci algo que é o poderio de Deus. O que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Sabe? Saí dali, paguei, fui embora. Peguei mais uns pães para deixar com ele. Meus amados, quando a gente age através do amor do Senhor para outras vidas, o Senhor age a favor da nossa. E quando a gente fizer algo para alguém, não faça querendo em troca. Simplesmente faça. Aquele velho ditado: o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Meus amados, aqui foi rapidinho, só mesmo para estar falando com vocês sobre a síndrome de Peter Pan dentro das igrejas. Vamos crescer, amadurecer, parar de comer papinha, porque hoje o que mais tem dentro de muitas igrejas é papinha. Estruturação da palavra não está tendo muito mais não. Mas a gente precisa buscar. Cola em alguém que você sabe que lê, que estuda, que tem conhecimento. Converse, pergunte. Não é vergonhoso para ninguém perguntar, tirar dúvidas sobre a palavra do Senhor, sobre a Bíblia. Interceda. Está precisando de intercessão, de oração? Peça. Pode deixar aqui também
no inbox, pedido de oração. A gente vai estar orando por vocês, por cada situação. Vamos viver e agir como Paulo fala aqui. Quando ele era criança, ele falava e agia como criança. O termo, quando ele fala criança, no grego, é népios. Népios. E népios é infantil. Como o próprio texto diz, ele está falando sobre imaturidade de cabeça. Essa carta estava caótica, em meio a muitos deuses, idolatrias, e dentro da própria igreja de Corinto, uma igreja que estava doente, com divisões, com perfílias, uma igreja que estava precisando de conserto. E aqui Paulo fala para Corinto: cresçam, amadureçam, aprendam a se alimentar. Pare de tomar papinha, enquanto você já não precisa mais de papinha, você já precisa de frutas, ou que você precisa de uma feijoada completa. Mas se alimente da palavra do Senhor. Tenha sede de conhecer a palavra do Senhor. Tenha sede de intimidade com o Senhor Espírito Santo. Intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração. Busque, porque Ele está na porta. Em breve eu vou estar falando aqui também sobre as profecias que já foram cumpridas e as que ainda faltam para ser cumpridas para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E pelo incrível que pareça, muitos têm medo do livro de Apocalipse. Mal sabem que nós já estamos nos últimos segundos para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos crescer, amadurecer em fé, em vivência, em caridade. Vamos deixar de procurar o nosso próprio umbigo e ser mais a favor do outro do que de nós mesmos. Lembre-se, o Evangelho é servir, não é ser servido. Não há nada de errado em pedir a Deus uma casa, um carro. E daí? Você quer uma casa maior? Ótimo. Tudo bem. Você quer um carro melhor? Ótimo. Sabe que tem famílias extremamente verdadeiras no Senhor que não têm carro, moram de aluguel, passam aperto, com um único salário, sustentam uma família talvez de 3, 4, 5 pessoas ou até mais. Tem algum conhecido seu da sua igreja que está passando necessidade? Eu não sei, realmente não sabe porque não comunga, não tem intimidade, não procura viver com outras pessoas. Deixa eu contar uma coisinha. Quando tem um culto na igreja, ali é para se cultuar a Deus? Sim. Mas o maior culto a Deus que você se dá ali naquele momento é a comunhão com o seu irmão que está ali do seu lado, ou que está lá do outro lado da igreja.
acabou o culto, acabou a liturgia ali, porque o culto só termina quando você dorme. Acabou o culto, você já procurou ter comunhão com outros irmãos? Sair de uma panelinha que você vive? Conhecer outros que estão ali? Uma pessoa entrar na igreja, você sabe que aquela pessoa não é dali? Ela está vindo a primeira vez, ou que é a segunda, ou que é a terceira que ela está vindo? Já chegou perto dela para conversar, para cumprimentar, agradecer pela presença dela? Se dispor a ajudar? Perguntar em que ela precisa de oração? Em que ela precisa de ajuda? Quantas vezes pessoas que estão ali no louvor, estão chorando na presença do Senhor, clamando misericórdia ao Senhor, porque está com conta de luz atrasada, está com conta de água atrasada, está faltando comida em casa, e a igreja não faz. Por quê? Por que essa pessoa não pede ajuda? É porque ela está pedindo ao Senhor. E o Senhor está falando no seu coração, no meu coração, nos nossos corações, e nós não queremos ouvir. E aí? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos viver uma metanoia, uma mudança da nossa mente, uma mudança de vida radical? Uma pessoa para mim falou esses dias, eu preciso de uma mudança de 360. Eu falei, não, 360 não. 360 você vai ficar no mesmo lugar. Precisa de um loop, uma mudança de 180 graus. E essa mudança só Jesus Cristo pode fazer na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa. É mais preciso. Mais preciso. Quanta intimidade você tem com o Espírito Santo? Quanta? Quantas vezes o Senhor tem falado com você? Você não tem dado ouvido. Você acha que é coisa da sua cabeça? O Senhor já pediu você para poder levar um marmitex para alguém? Já pediu você para estar orando por uma pessoa? Você pode até ter orado por aquela pessoa que apareceu no seu coração, na sua memória. Mas você procurou aquela pessoa para conversar com ela? Você procurou? O que estamos fazendo para Cristo? Por Cristo, verdadeiramente? O que a gente realmente está fazendo? Enfiando a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. E hoje muitos nem usam a Bíblia, só usam o celular. Chega no culto, abre o celular, a Bíblia ali. Tem vergonha de carregar a Bíblia. Tem vergonha. Mas Cristo não teve vergonha nenhuma de morrer por nós, de ser chicoteado, açoitado. Para quem não sabe, o açoite que Cristo teve tinha esferas de metal e pedaços de ossos quebrados. Onde pegava, rasgava, dilacerava tendões ali, músculo, pele. Nem preciso falar, né? Tanto que foi rasgada as costas dele. Ele carregou aquela cruz
carregou aquela cruz pesada. E muitos não lembram que ele estava com a costa toda dilacerada, se esvaindo em sangue. Muitos não lembram que ele foi deitado numa cruz que nem polida foi, uma madeira rústica. Faça ideia de quantas ferpas tinha ali para entrar na carne dele, que já estava cortada. Que ele teve os seus ombros deslocados para caber na cruz, que não era para ele, era para Barrabás, era para nós. Muitos também ignoram que quando a cruz levantou, ela bateu no fundo do buraco. Imaginem os pulsos com pregos, mais ou menos 15 a 20 centímetros, e os seus pés presos pelos tornozelos na lateral da cruz, cada um de um lado. Imagina quando deu aquele baque no fundo, que a cruz ficou em pé, balançou. Quanto ele não sofreu daquilo ali. Quanta dor ele não sentiu ali, por mim, por você, por todos nós. Por aquele mendigo que passa perto de você. Por aquele irmão que fala mal de você. A gente não vive com misericórdia, mas devemos. Precisamos viver com misericórdia. Clamar ao Senhor misericórdia por nós. E clamar ao Senhor misericórdia para outros. Meus amados, vamos viver diante de Cristo. Ouvir a voz do Senhor Espírito Santo falando, porque Ele fala, Ele clama por nós, pelas nossas ações. Para de falar, outro vai fazer, Deus vai levantar outro. Ele está levantando você, está levantando a mim, está nos levantando. Vamos parar de ser hipócritas, preguiçosos, deixar e procurar cura para essa síndrome de Peter Pan que hoje está latente dentro das igrejas. Vamos viver. Se você hoje sai daí, agora, cata seu carro, moto, vai a pé, de bicicleta, não interessa. Se for dar uma volta no seu bairro, se for dar uma volta no centro da sua cidade, quantas pessoas você vai ver triste? Você tem coragem de parar essa pessoa e conversar com ela? Querer saber o porquê que ela está triste? E levar a palavra para ela? A mesma água que a samaritana quis provar, eu te garanto, se o Senhor tocar no seu coração para ir fazer, é porque Ele já está amolecendo outros corações para receber o que o Senhor está dando através da sua vida para outras pessoas. Arrogantes, deixar de olhar para o nosso próprio umbigo. Vamos viver para Cristo, cumprir o ID, que na tradução foi traduzida errada, é ID, na verdade é indo, pregai o Evangelho. Aonde você está indo? Para o trabalho,
Como você está se vestindo? Porque as pessoas te veem, elas podem não ler a Bíblia, mas elas sabem que você tem algo diferente. E como você está se comportando no seu dia a dia? Como estamos nos comportando diante do Espírito Santo que habita em nós? O que a gente quer de verdade? Viver um mundo de hipocrisia? Porque hoje em dia a religião evangélica está cada vez mais podre, como qualquer outra religião. Mas Cristo é um lifestyle, um estilo de vida, é uma decisão. Amar é decisão. É uma ordenança do Senhor, mas você decide se ama ou não. Eu decido amar ou não amar. E aí? O que nós vamos fazer da nossa vida, do nosso dia a dia? Será que verdadeiramente queremos Jesus Cristo? Ou queremos apenas as coisas materiais que nos falaram que seria dado através dele? Que tudo vai dar certo, tudo vai ser mil maravilhas. O Evangelho não é isso, não. Quer que eu conte a verdade? O Evangelho é sofrência. Porque quando você começa a viver o Evangelho, você entende que não é você. Não são os seus bens materiais que vão te fazer feliz. Porque você pode ter o bem material que você quiser. Daqui a pouco, depois que você teve esse bem material, você vai querer outro, e outro, e outro, e outro. Mas quando você ajuda alguém, é suporte para alguém, seja com alimento, com palavra, com uma oração, com um ombro, simplesmente para ouvir um choro, chorar junto, ajoelhar junto, te chamou para ir 1 quilômetro, ir 2, você está disposto a viver o Evangelho? Está disposto? Tem um amigo meu, há mais ou menos 1 ano e meio, 2, ele veio a falecer. Faleceu, deu quase 12 horas depois, o irmão dele mais novo também faleceu. E ele sempre falava: a cada respirar, Jesus está nele. A cada piscada de olhos, o meu Jesus está nele. A cada vibração que eu ouço, o meu Jesus está nele. A cada pensamento que vem ou que vai, Jesus está nele. Cada batida do meu coração, Jesus está nele. Cada célula do meu corpo, cada átomo, Jesus está nele. Ele sempre falava essas coisas. Ele sempre mexia comigo como mexe até hoje. O que a gente vai fazer da nossa cristandade? Vamos viver verdadeiramente o Evangelho?
deixar de sermos egoístas e ajudar. Evangelho é ajuda, é apoiar. Quer saber o que é Evangelho? Leia o livro de Atos, leia o livro de Gálatas. Quer conhecer a verdadeira religião? Gálatas 5. Agora, quer saber o que precisamos fazer verdadeiramente para sair do ostracismo? Aquela ostra, né, dentro da gente, só ali fechado. Abra o seu coração e fale com o Senhor verdadeiramente. Eu não sei quantas vezes eu já orei a Deus pedindo para Ele colocar no meu coração amor, para ter amor por Ele. Não faço ideia quantas vezes eu já fiz esse pedido. Eu não faço ideia quantas vezes eu orei e oro ainda. Não faço ideia quantas vezes já foram que eu pedi ao Senhor para me dar sede da sua palavra, que eu pedi ao Senhor para me dar sede de intimidade com Ele. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia quantas vezes eu pedi e peço para que o Senhor tire o egoísmo do meu coração, para que eu não seja egocêntrico, que eu não seja estúpido, mas que eu seja temente, que eu venha cumprir verdadeiramente o que Ele manda. Sabe o que é? Caridade, o amor ao outro, ajudar. Se preciso, for acordado de madrugada e no outro dia vai trabalhar para ajudar alguém, vai, ajude. Uma pessoa está doente, está só uma pessoa ficando todas as noites ali ajudando, e no outro dia a pessoa também precisa trabalhar. Custa uma vez você ir no hospital para ficar com uma pessoa doente, para dar descanso para outra pessoa e aproveitar que está ali junto com aquele doente, ministrar sobre a vida dele, ministrar cura, ministrar salvação. O que estamos fazendo com a nossa vivência? O que a gente tem feito? Fica essa pergunta. Cada um de nós faça a seguinte pergunta: eu realmente sou cristão? Realmente eu sei o que é ser cristão? O que o Senhor tem feito através de mim? O que eu tenho feito a outros através do amor que o Senhor colocou no meu coração? Pergunte para si. Vamos fazer diferente. Vamos ser diferença. A gente tem que ser diferença não só no reino. E o reino é para todos que estão ao nosso redor. E a gente tem feito por isso? O que nós temos feito para isso? Meus amados, amadas, um grande beijo para cada um de vocês. Eu iria escrever algumas coisas para tá, mas eu orei e foi o que o Senhor colocou no meu coração. Mas antes,
Eu quero ler para vocês uma passagem que o Senhor colocou no meu coração, e ela é individual. Está lá em Salmos 13. O Senhor, por quanto tempo me esquecerás? Para sempre? Por quanto tempo esconderás tua face de mim? Por quanto tempo devo tomar conselho da minha alma, tendo tristeza no meu coração diariamente? Por quanto tempo será exaltado o meu inimigo sobre mim? Considera e ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga, eu prevaleci contra ele, e não se regozijem aqueles que me perturbam quando eu vacilar. Mas eu confiei na tua misericórdia, meu coração se regozijará na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, porque ele me tratou generosamente. Você está com o coração aflito? Em meio a tudo? Peça ajuda. Clame ao Senhor. Chame um irmão. Procure uma pessoa cristã para estar orando por você. Procure. O Senhor está com você. Está dentro de você o Espírito Santo. Basta aceitar a Cristo. Verdadeiramente. A cada dia eu aceito a Cristo no meu viver. Vamos nos entregar, vivermos para Ele plenamente. Hoje em dia é difícil com tudo o que nós temos que fazer. Quem disse que ser cristão é fácil? Não é não. Tudo que nós fazemos, temos que fazer no nosso dia a dia, a gente precisa levar o Senhor sempre. Em tudo que fazemos, o Senhor tem que exalar através de nós. Vamos buscar mais, sermos mais sensatos com o outro e menos egoístas para conosco mesmo. Um grande beijo. Se cuidem. Deus abençoe grandemente cada um de vocês, cada um de nós. E que o Senhor tenha cada vez mais colocado sobre as nossas vidas, sobre os nossos viveres, paz, graça e misericórdia.